O pastor sempre tem uma palavra para acalmar e confortar o coração das pessoas. E nós vamos conversar hoje com o pastor Marinelson da Silva, ele que é o pastor presidente da Assembleia de Deus da Praia da Costa, também o terceiro vice-presidente da SEADER. Pastor Marinelson, uma alegria recebê-lo no programa Desafios. Uma alegria muito grande do meu coração, pastor Eli Blunk, está aqui voltando ao programa Desafios depois de 18 anos. Vamos completar 22 aninhos, pastor. E nós estamos aqui, né, com muita alegria. Eu quero agradecer primeiramente aí a você e ao seu público, esse pessoal que acompanha sempre. Eu sou um deles, inclusive agradecendo a mim mesmo. Privilégio. Eu sou um deles e sou seu fã. Glória a Deus. Sempre nutria uma esperança que Deus poderia me dar uma oportunidade de poder voltar a esse programa. E olha nós aqui. Que isso, pastor. Obrigado. E nós também somos lá da Terra Prometida, né? Exatamente, da capital secreta do mundo. Cachoeiro da Itapemirim. Quem chega lá, o ar é diferente. É diferente. Em dezembro, então... A pele, ela fica mais aveludada. Nosso Cachoeiro de Itapemirim. Eu gosto sempre ali de parafrasear aquela canção do Roberto Carlos. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Eu lembro que eu tive em Cachoeiro tem uns 2 anos. Sim. E na hora da solenidade na Câmara Municipal, disse, vamos cantar o hino de Cachoeiro. Foram cantar exatamente essa canção, que hoje tornou-se o hino oficial. Eu não sei se é verdade, mas diz que na Câmara lá, eles não cantam o hino nacional, eles cantam Meu Pequeno Cachoeiro. Eu estava lá. Eu verifiquei. Eu estava lá. Coisas de cachoeiro. Coisas de cachoeiro. Pastor, é bom a gente poder sorrir, porque é Deus que dá essa graça, essa capacidade para a gente sobreviver, superar mesmo diante de tanto sofrimento. Nós perdemos muitas pessoas que nós amamos, tomamos conhecimento de outras, problemas de ordem financeira, problemas de ordem conjugal, familiar. Como superar? Como Deus pode ajudar o nosso telespectador? Olha só, pastor Eli, nós estamos vivendo um momento ímpar na história da humanidade. A nossa geração, ela nunca viveu uma pandemia. Verdade. Nós não estávamos preparados para isso. Eu tenho um irmão, Dr. Fran Schuber Cavalcante. Ele é um grande amigo nosso. Nós compramos o terreno que hoje é construído a igreja. E ele, além de ser médico, ele é pós-doutor em medicina e meu amigo pessoal. E eu estava conversando com ele. Falei, doutor Schuber, essa questão da pandemia, acho que vocês médicos já estavam preparados para isso. Ele disse, pastor, nenhum de nós médicos estávamos preparados para enfrentar essa pandemia. Nós também fomos pegos de surpresas por esse vírus. Estamos aprendendo também como conviver e como ensinar a profilaxia para o povo em relação a essa questão da pandemia. Então, quer dizer, se até os profissionais da área da saúde tiveram muitas dificuldades, quanto mais a sociedade, né? Nós que somos leigos. E nesse momento, pastor, como Deus, porque na verdade, para não ficar uma coisa muito vaga, mas como Deus ele pode se tornar uma coisa assim real na vida do nosso telespectador que está triste, angustiado, e ele só pode se apegar em Deus e é Deus que ele precisa mesmo. Sim. Uma coisa a gente precisa ressaltar é o seguinte, nós pregamos, nós ensinamos, nós vivemos isso, de que tudo está sob o controle de Deus. O Brasil já ultrapassa mais de 400 mil mortes. Isso é uma realidade. Vários colegas nossos, pastores, perderam a sua vida. Esposas de pastores, membros da igreja. E de uma forma assim tão traumática que a gente não pôde nem velar o corpo. Não é? Isso mexe realmente com a gente. Mas quando nós levamos isso para o mundo espiritual, como Deus está no controle de todas as coisas, e a Bíblia diz que quando João, lá na ilha de Patmos, o Senhor Jesus se apresenta a ele, e quando ele viu, né, os seus olhos são como chama de fogo, enfim. E aí o Senhor Jesus se apresenta a ele e diz assim,
fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno nas minhas mãos. Então isso quer dizer que o controle da morte está na mão do Senhor Jesus. Eu ensino na igreja, e para aqueles que sempre me ouvem, quero ressaltar aqui, Eli, que ninguém vai antes da hora. Pastor, e pegando aqui no que o senhor está falando, Jesus se revelou para alguém que estava em isolamento. Sim. E nem era pandemia. Sim, exatamente. Eu não tinha parado para pensar nisso. João estava isolado lá na ilha. Mesmo que forçado, né, de forma... Ainda que forçado. Mas é pegando aqui, apenas para fortalecer o que o senhor disse sobre a importância de quando nós estamos em isolamento, sozinhos, sofrendo, abandonados, nos sentindo abandonados, quando Jesus se revela e ele fala sobre o controle que ele tem, inclusive sobre a morte. Exato. Inclusive, falando sobre a morte, um tempo atrás pregou um pregador lá na nossa igreja e disse assim: Deus criou a morte para nos imortalizar. Eu fiquei pensando quando ele falou aquilo, foi uma reflexão muito profunda. Eu disse, Deus criou a morte para nos imortalizar. Se a morte, a chave da morte está nas mãos do Senhor Jesus, então a morte, quando ela trabalha na vida do servo de Deus, ela está a serviço de Deus. Porque ela pega o cidadão e leva para a presença de Deus. Só que nós, humanos, a morte ela assusta. Claro, obviamente que assusta. É uma ruptura. Ninguém quer morrer, ninguém quer ir em direção à morte. Uma pessoa em sã consciência, se a morte vem lá, a gente passa pelo outro lado. Mas acontece que quando Deus dá a ordem, chama e chega a hora da nossa senha, a gente vai fazer o quê? O que precisamos fazer é estar preparados. Então o senhor está dizendo que quem foi é porque Deus quis que essa pessoa fosse. Eu entendo assim. Eu entendo assim. Nós estamos nesse período da pandemia, sim. A gente toma todos os cuidados, nós utilizamos o uso da máscara, o álcool gel, na porta da igreja, por exemplo, nos funcionamentos dos cultos. Tem lá o termômetro, nós mantemos o distanciamento, né? E tudo isso... Inclusive aqui, com a equipe reduzida, o nosso distanciamento, exatamente, todos os cuidados, disponibilizamos máscara, inclusive para os nossos convidados que vêm, o uso do álcool. A gente não pode negar a importância desse protocolo de segurança. Não é isso? Exato. Mas, pastor, o senhor aí está falando sobre a questão dessa ruptura, eu disse agora há pouco, mas nós ficamos aqui. Como que Deus pode consolar os nossos corações? Veja bem, a Bíblia diz, o apóstolo São Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele disse assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Nós cremos na ressurreição dos mortos e cremos no arrebatamento da igreja. Quando Paulo explica isso, ele explica o mistério que vai acontecer. Quando Cristo voltar para buscar os seus escolhidos, ou seja, a sua igreja, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, disse Paulo, os que estivermos vivos, teremos os nossos corpos transformados para encontrar o Senhor nos ares e estarmos para sempre com o Senhor. E quando Paulo fecha o versículo, ele diz assim: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Isso nos traz uma palavra de consolação. Sim, uma palavra de consolação. Essas pessoas que já foram, que são nossos familiares, pessoas que eu sei que tem gente em casa que está sofrendo luto, e o luto precisa realmente vivê-lo, porque nós somos a favor da vida. Nós nunca vamos incentivar ninguém a morrer. Por isso nós tomamos todos os cuidados, mas tem coisa que foge da nossa ação. Por exemplo, eu tive Covid há um ano atrás, minha esposa teve Covid. Meus filhos, inclusive um que está aqui, teve Covid. Eu tive Covid também. Você teve Covid também. Meu genro teve Covid. Meu cunhado teve Covid. Nós tomamos as medicações, confiamos em Deus e graças a Deus... estamos aqui. Fizemos a travessia. Estamos aqui. Mas eu tenho pessoas, amigas, que não tiveram esse mesmo sucesso. Não, e tem outros que estão com sequelas graves. Graves.
E outra coisa, existem as pessoas que têm suas comorbidades, ou seja, as doenças ocultas, aquelas que ainda não apareceram e que quando são infectadas pelo vírus, essas doenças elas sobressaem, elas maximizam no corpo e o corpo não consegue combater e muitas das vezes vem a óbito. Mas pastor, nós temos esse Deus que o Senhor prega na igreja, mas às vezes o nosso telespectador, ele ainda não entendeu essa dinâmica do reino espiritual e de ter esse sobrenatural na vida dele para auxiliá-lo nesse tempo de tristeza, de angústia e que a nossa sociedade passa, inclusive, por muitos problemas emocionais. O que ele precisa fazer em casa para ele receber este Jesus e ter essa capacidade para vencer os grandes desafios? Primeiro é preciso a gente entender o seguinte: como Deus está no controle de todas as coisas, Deus está falando para a humanidade de uma forma ou outra nesta pandemia. O projeto de Deus para o ser humano é a salvação da sua alma por intermédio do seu Filho amado Jesus. Muitas das vezes há muitas pessoas que não vêm por amor, ela vem pela dor. E nesse momento, gente, é o tempo da gente se humilhar, da gente voltar-se para Deus. Meu amigo, você que está me ouvindo atentamente agora, talvez você que está afastado, está desviado dos caminhos do Senhor, não fica distante. Volte para Deus. Deus está te esperando de portas abertas, de braços abertos, para lhe dar o conforto, lhe dar a salvação. E, sobretudo, é claro que num momento como esse de pandemia, as doenças psicossomáticas, as doenças da mente, muita gente sofrendo de angústia, de depressão. Ontem mesmo, uma pessoa me ligou, falou: pastor, ore por mim, eu estou sofrendo uma depressão muito grande, e eu, pelo telefone, eu orei, e todos os dias a gente vive isso, socorrendo as pessoas. E eu só tenho uma palavra para dizer para você: só Deus é que pode te livrar da depressão. Algumas pessoas ligam para mim: pastor, a sua igreja está fechada? Vou manter a igreja aberta, claro, com todos os cuidados. Se você for lá, você vai ver. E porque muita gente, numa hora dessa, vai à igreja, procura a igreja para buscar uma palavra de conforto para o seu coração. E quando eu faço uma alusão ao Velho Testamento, os profetas do Velho Testamento, quando vinha a peste, quando vinha a perseguição, quando vinha as dificuldades, quando vinha a guerra, quando vinha a doença, eles se apresentavam diante da casa do Senhor e pediam a Deus, buscavam a Deus para repreender toda a pandemia da época. É Deus que sara a nossa terra, que Deus sare o Brasil. É verdade. Pastor, mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, por ter atendido o nosso convite. Que Deus continue usando e abençoando a cada dia. Eu agradeço. Um abraço para todos vocês. Amém. Para você que está em casa, hoje eu conversei com o pastor Marinelston da Silva. Ele é o pastor presidente da Igreja Assembleia de Deus na Praia da Costa. Olha, o recado é simples e é o mesmo. A solução é Jesus. Mas abrir o coração é uma escolha pessoal. Querer crer em Deus, uma decisão, uma atitude intencional nessa direção. A escolha, ela é sempre nossa, ela é sua. Desafios, volta já.